O que você faz quando você recebe uma notícia de uma crise que está acontecendo na vida da sua família ou na sua? Então, essa palavra hoje é como resolver crises. Você já chegou uma crise para você resolver que você falou: Meu Deus, o que eu vou fazer para resolver essa crise? Que loucura! Então, hoje, Deus vai te capacitar, Deus vai te instruir. Deus vai te dar ferramentas para você resolver crises, seja na família, seja pessoal, seja existencial. Essa palavra será com base no capítulo 1 do livro de Neemias. É muito interessante e no final, além de toda uma palavra devocional para te direcionar, a palavra do trono, nós ainda vamos orar para abençoar você, para Deus te revestir de sabedoria e graça para você superar e resolver. Então, primeira coisa, Neemias olha o texto aqui, capítulo 1, versículo 3 diz assim: disseram os restantes que foram levados para os exílios e se achavam lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém foram derrubados e até as suas portas foram queimadas com fogo. Então, a notícia que chegou para Neemias, ele trabalhava como copeiro de um rei e ele estava numa situação de conforto muito tranquila. Chegou uma notícia para ele: o nosso povo, nossa família, estão todos ali arrasados, porque foram levados como escravo, nossa nação, nosso povo, todo mundo. E quem ficou está em grande miséria, está desprezado. Quem ficou está completamente arrasado, vivendo uma grande miséria. Até as portas foi tudo queimado. Então ele ouviu 3 coisas que ele fez. Ele não ignorou o problema, tá? Então vamos lá. Primeiro, ele ouviu a notícia, ele prestou atenção, ele absorveu. Segundo, ele entendeu a gravidade, ele entendeu a profundidade. Ele não fingiu que estava tudo bem. Existem pessoas, você já viu pessoas que estão passando por uma grande prova? Tá uma bênção. Não tá uma bênção, não. Vamos, né? Porque a cura de uma crise, ela começa quando você começa a reconhecer a realidade dela. Olha que importante isso. Reconheça a realidade da crise. Não tenha medo de absorver a profundidade do problema. Então, antes dele agir, o que ele fez? Ele teve 3 ações. 3 ações que ele fez na vida dele. Primeiro, ele chorou. Jesus, antes de ressuscitar Lázaro, Jesus também chorou. Então ele chorou, porque ele levou carga. Ele se moveu de íntima compaixão. Então ele sentiu a dor, ele teve uma sensibilidade. Você sinta a sensibilidade daquela crise, ele tomou a dor. É assim, Jesus não tomou as nossas dores para nos curar. Ele primeiro tomou nossas dores, sentiu as dores, falou: eu sei o que você está passando. Jesus sabe o que você está vivendo. Então Neemias, ele chorou, ele sentiu a dor. Depois a Bíblia diz que ele jejuou, ele se absteve dos benefícios. E para um copeiro do rei, que era a função de Neemias, era experimentar a comida antes do rei comer. Era experimentar o vinho antes do rei beber. Se tivesse envenenado, ele morreria. Então ele é uma pessoa de alta confiança. Ele abriu mão. Então ele chorou, ele renunciou através do jejum e ele buscou a Deus. Então, crises não são resolvidas apenas com estratégia, mas com direção de Deus. Olha que palavra. Crises não são resolvidas apenas com estratégia, mas quando vem uma direção do trono para a tua vida. Da onde você tem buscado as direções para resolver os teus problemas? Tem que ser do trono de Deus. Então, ele confessou e alinhou o coração. Na oração dele, ele disse assim, versículo 6: estejam, pois, atentos teus ouvidos e abertos os teus olhos para ouvires a oração do seu servo. Então ele estava confessando os pecados dos filhos de Israel. Ele não tinha pecado naquela circunstância, mas ele estava entrando na intercessão. Ele estava dizendo: tem misericórdia da minha família, do meu povo. Senhor, ouça a minha oração. Perdoa esses erros dessas pessoas. Perdoa meu erro também. Como família eu errei. Não como pessoa, mas como família eu errei. Talvez faltou um apoio.
apoio, faltou uma direção, eu quero assumir, Pai. Neemias não apontou apenas os erros dos outros. Ele disse, eu e a casa do meu pai pecamos. Quando ele disse isso, ele chamou para ele a justiça de Deus, e como ele era uma pessoa temente a Deus, isso se chama intercessão. Jesus, ele levou sobre si os nossos pecados, mesmo ele sendo sem pecado. Então Deus, ele quer levar as suas culpas através de Cristo Jesus, para resolver qualquer situação. Então, uma lição que nós tiramos, toda restauração começa com humildade diante de Deus. Ele foi humilde. Jesus disse, aprendei de mim que sou manso e humilde. E aí ele começa a declarar a promessa de Deus. Ele começa a batalhar no mundo espiritual. Você vai ver depois no livro de Neemias que ele agiu com dedicação, sabedoria, estratégia. Olha, o livro de Neemias é um dos maiores livros sobre liderança, sobre estratégia, que os grandes líderes do mundo usam. Mas algo que ele entrou numa oração baseado na palavra. Então, quando ele faz a oração baseado na palavra, ele nos ensina 4 passos. E aqui você vai entender. Ele reconheceu a realidade, ele buscou a Deus primeiro, ele teve humildade no coração e ele começou a declarar a promessa. Como assim declarar a promessa? Ele, no versículo 9 do capítulo 1 de Neemias, ele diz assim, mas se vós converterdes a mim, guardardes os meus mandamentos, ainda que os vossos pecados estejam se entristecendo no Senhor, e ainda que estivessem todos rejeitados nas extremidades do céu, de lá eu vos ajuntaria, o Senhor disse. Então ele usou a palavra de Deus, ele declarou a promessa de Deus. Então, diante de uma crise, você vai viver ela, chorar ela, reconhecer a crise, buscar a Deus, se humilhar em oração, e você vai declarar a promessa, declarar as promessas de Deus sobre aquela situação. Então hoje, coisas que pode ser o início de uma grande reconstrução na sua vida. A crise que chega até você pode ser o começo da reconstrução que Deus vai fazer através de você. Presta atenção nessa palavra. A crise que chegou até você é o começo de uma grande reconstrução que Deus vai fazer através de você. A crise que chegou até você, preste atenção, a crise que chegou até você, ela pode ser o começo da reconstrução do que Deus quer fazer na tua vida. Então, quero te perguntar, como você tem encarado as crises que chegou até você? 4 pontos aqui recapitulando aqui para que Deus ministre profundamente na tua vida. Eu te instruo até, ouça esse vídeo de novo e coloque passo a passo na sua vida, tá? Reconheça a realidade, não faça vista grossa. Eu já vi pessoas que passam por problemas tão graves que elas dizem assim, eu não quero nem parar para pensar sobre esse problema. Eu não quero falar sobre isso. Não, deixa eu ficar de boa agora. Não vou falar sobre isso não. E a pessoa, ela quer fazer ela não quer viver a crise daquele momento para superar aquele problema. E aí ela já sai fazendo, eu vou virar a cara para fulano, eu vou dar no meio, vou fazer cara feia para resolver o problema, mostrar que eu estou insatisfeito. Isso não resolve o problema. Nós temos que buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, buscar Deus. Neemias buscou a Deus, ele se arrependeu, ele teve humildade no coração e depois ele começou a declarar as promessas de Deus sobre aquela circunstância. Então, 4 tópicos: reconheça a realidade, busque a Deus primeiro, se humilhe de coração e declare as promessas. Você está entendendo? Eu quero orar, porque se você está numa crise, numa dificuldade, numa adversidade, eu tenho certeza que essa palavra vai te ajudar. Porque quando o rei chegou para Neemias, perguntou para ele o que ele precisava, Neemias recebeu tanta sabedoria de Deus, que Neemias já tinha toda uma lista pronta e falou, toma rei, o que eu preciso é isso, isso, isso. Porque Deus deu passo a passo, Deus te dará passo a passo para você sair dessa crise, para você tirar alguém também da sua família que entrou nessa crise. Mas você precisa buscar dele. Faça esse passo a passo. Assista esse vídeo de novo. Coloque em prática na
na sua vida, que eu não quero que você assista só esse vídeo. Eu quero que esse vídeo te leve a dar um grande testemunho do poder de Deus. Se possível, comente aí. Você conhece alguém que está passando uma crise na família? Você conhece? Manda para essa pessoa, tá bom? Deus abençoe tua vida. Eu vou orar por você. Querido Espírito de Deus, só o Senhor sabe essa crise que essa vida preciosa tem passado, essa angústia que ela tem sofrido, esse problema que ela tem sofrido, às vezes por um parente querido, por uma pessoa que ela se sente com as mãos atadas para ajudar essa pessoa. Mas o teu Espírito Santo pode ajudá-la, pode apoiá-la, pode guiá-la. Somente a força de Deus pode dar força para ela poder se envolver. Às vezes ela não quer nem escutar, isso levou ela numa depressão, levou ela numa angústia, levou ela num sentimento de tristeza, que ela perdeu até as forças para poder avançar. Mas hoje, como diz na sua palavra, é o Senhor que nos renova as forças como águia. É o Senhor que guia, é o Senhor que opera maravilhas e sinais. Então, em nome de Jesus, meu Deus, vem com a força do teu Espírito Santo, com a sabedoria dos céus, dando direção para que essa pessoa agora, para que você agora, em nome de Jesus, vai vencer essa batalha, vai vencer essa luta e vai ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. E a força de Deus vai te guiar. Em nome de Jesus eu te abençoo. Não importa o tamanho dessa crise, mas você vai dizer para essa crise o tamanho do teu Deus. E você vai testemunhar esse dia de hoje, o que Deus vai fazer na tua vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Seja abençoado. Testemunhe isso em nome de Jesus. Graça e paz. Tenha um dia maravilhoso.